Bom dia, amado povo de Deus, graça e paz. Ele venceu a morte. Falaremos dos versículos que falam sobre morte, sobre a morte. Quando Deus criou a terra, Ele fez sua melhor criação, o homem e a mulher, perfeitos, e os colocou no jardim, no paraíso. Mas ali entrou a morte no mundo. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerão. A partir da desobediência veio a morte, por isso que Deus determinou um tempo para tudo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, parte A. A morte física vem do mau desejo, e uma vez que esse desejo é concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas, todavia, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único que ele gerou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E daí nos tornamos ovelhas do bom pastor. E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Se estivermos em Cristo, ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. João 10, do 27 ao 28. Portanto, amados, certamente que nós todos passaremos pela morte física. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Salmos 89, 48. Mas, como está escrito em Isaías 57:2, aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Portanto, aqueles que estão em Cristo descansam na morte. Porque, como diz em Isaías 9:2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz, que é Jesus. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebeu de Deus a provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Por isso, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25, 26, disse Jesus. Portanto, se estamos em Cristo, atentemos para o que diz Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Enfim, alegremo-nos, porque nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Está em Filipenses 3, 20 e 21. E então ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Amados, Deus está no controle. Amém?